Torcedor, se prepara porque o que eu vou te contar agora pode mudar o futuro do Santos para sempre. A coisa tá quente nos bastidores da Vila Belmiro, e enquanto o time luta para não cair, um movimento silencioso e gigantesco começa a tomar forma. Marcelo Teixeira deu um passo importante que pode finalmente abrir o caminho para a SAF no Santos. E se tudo caminhar como parece, o Peixão pode ser vendido por um valor que começa na casa dos 750 milhões de reais. Mas calma, antes de achar que é só mais uma promessa, você precisa entender o que está acontecendo por trás das câmeras, porque essa história tem muito mais peso do que parece. E a última notícia tá pegando fogo, então já deixa seu like e fica até o fim que eu quero saber sua opinião sobre tudo. Nos últimos meses, a Vila virou um campo de batalha. O time investiu pesado em reforços, o elenco é considerado qualificado, mas o resultado não vem. O Santos está de novo naquela linha perigosa entre a permanência e o desespero. E enquanto o Vovóda tenta organizar o time dentro de campo, Marcelo Teixeira se move fora dele para tentar evitar uma tragédia esportiva e financeira. O presidente vem batendo na tecla de que o elenco é bom, que tem potencial para reagir. Mas internamente a conversa é outra. O clima nos bastidores é de apreensão total. O Santos sabe que não pode mais errar, principalmente com um confronto decisivo contra o Botafogo neste domingo às 16 horas no Newton Santos. É um jogo que vale mais do que 3 pontos, vale a sobrevivência. E enquanto o time se prepara para essa batalha, o clube se movimenta num outro tabuleiro, o dos negócios. De acordo com o jornalista Rodrigo Matos, do UOL, o Santos tem, sim, avançado passo a passo para se tornar uma sociedade anônima do futebol, a famosa SAF. O clube está aberto para propostas, e há valores sendo estudados internamente. A conversa é que o investimento mínimo para a compra do Santos pode começar em 750 milhões de reais, considerando as dívidas e o potencial de faturamento. É um número pesado, mas que pode representar o início de uma nova era ou fim definitivo, se o clube errar a mão na escolha dos investidores. E para quem acha que isso é só especulação, o próprio Marcelo Teixeira confirmou que a diretoria já vem se movimentando nesse sentido. Em entrevista ao podcast Barbacasta, ele deixou claro: já previa a SAF. Estamos aprimorando, discutindo e aguardando possíveis investidores. É importante deixar claro que não é uma decisão da diretoria apenas. É preciso verificar o perfil dos investidores, entender o que eles querem pro clube. Mesmo que o conselho aprove ou reprove, o que queremos é uma mudança real. Ou seja, o presidente abriu o jogo. A SAF não é mais uma ideia distante, é um caminho que já começou a ser trilhado. E isso, torcedor, mostra que o Santos finalmente entendeu que sozinho não dá mais. A crise financeira é profunda, o clube se fragiliza a cada temporada, e mesmo com a paixão da torcida, fica difícil competir com quem tem estrutura e dinheiro sobrando. Mas as movimentações nos bastidores não param por aí. Segundo o jornalista Wagner Frederico do Diário do Peixe, o clima esquentou entre a diretoria santista e a CBF. Acontece que Marcelo Teixeira foi pessoalmente até o Rio de Janeiro para conversar com o presidente da entidade, Samir Chaud, e cobrar mais respeito com o Santos. A reclamação é clara: o clube vem sendo prejudicado pela arbitragem em várias rodadas, e o presidente resolveu agir antes que o estrago seja irreversível. De acordo com Wagner, essa pressão faz parte de uma estratégia. É bastidor puro, mas necessário. Agir nos bastidores, especialmente em uma reta final de campeonato, é importante. O Santos está brigando lá embaixo, e precisa se fazer respeitar. E convenhamos, ele tem razão. Quando o time já entra em campo pressionado, e ainda vê decisões duvidosas da arbitragem, a situação fica insustentável. Então, a postura da diretoria de encarar de frente e exigir respeito é o mínimo que o torcedor esperava. Mas, enquanto o extracampo ferve, dentro de campo o desafio não é menor. O Santos vai encarar o Botafogo, e a missão é pesada: mudar um histórico terrível contra times cariocas. Para você ter uma ideia, em 2025, o Peixe enfrentou os clubes do Rio 6 vezes, e só conseguiu uma vitória. Um empate e 4 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 22%, um número que ajuda a explicar o drama atual. A única vitória foi contra o Flamengo por 1-0 na Vila Belmiro com um gol de Neymar. Fora isso, só frustração. Teve derrota pro Fluminense no Maracanã, empate sem gols na Vila, e até uma goleada dolorosa para a história, 6-0 pro Vasco, no Morumbis. O maior placar da história do confronto. E adivinha quem o Santos enfrenta agora? O mesmo Botafogo que venceu o Peixe no primeiro turno, em plena Vila Belmiro por 1-0. Só que agora, o jogo é no Rio. É a chance perfeita para virar a página e mostrar que o Santos ainda tem força. O time precisa pontuar de qualquer jeito. Hoje está na 16ª colocação com 31 pontos, os mesmos do Vitória que abre o Z4. Ou seja, um tropeço pode significar o retorno à zona da morte. E para um clube que já viveu o trauma de cair, a palavra rebaixamento é o pior dos fantasmas. E esse cenário todo, torcedor, faz a conversa sobre a SAF ganhar ainda mais força.
Porque se o Santos não conseguir se estabilizar esportivamente, o projeto financeiro vira uma necessidade, não uma escolha. A diretoria entende que não basta montar time, é preciso ter estrutura, planejamento e, principalmente, fôlego para competir com quem já virou SAF e hoje nada de braçada como Botafogo, Cruzeiro e Vasco. A verdade é que o Santos vive um daqueles momentos em que cada decisão pode definir o futuro. De um lado, o drama da tabela. Do outro, a chance de mudar completamente o modelo de gestão. Marcelo Teixeira tenta equilibrar as duas frentes, proteger o time das injustiças dentro de campo e abrir caminho para uma transformação fora dele. Mas nada disso vai funcionar sem resultado. O torcedor quer ver raça, entrega e, acima de tudo, vitória. E é isso que o jogo contra o Botafogo representa. Não é só mais uma rodada, é um teste de fogo para provar se o time ainda tem alma. Porque de nada adianta negociar bilhões se o Santos perde o que o faz ser o Santos: a garra, o orgulho e a história. Agora eu quero saber de você, torcedor santista. Você acredita que a SAF é a salvação do Santos, ou acha que esse modelo pode acabar tirando a essência do clube? E sobre a arbitragem, o Marcelo Teixeira tá certo em bater de frente com a CBF? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque o momento é decisivo e a voz da torcida precisa ser ouvida. Enquanto você comenta, eu já vou te falando a quarta notícia do Santos de hoje. E se tem alguém que tá sentindo o peso desse momento no Santos, esse alguém é Guilherme. O camisa 11 vive dias difíceis na Vila Belmiro. Depois da derrota pro Vitória, ele virou o principal alvo das críticas da torcida. E não foi qualquer coisa, aquele lance do peixinho furado, dentro da área, acabou virando símbolo da frustração do torcedor com o time. A pressão explodiu nas arquibancadas e tomou conta das redes sociais. Muita gente pediu o afastamento de Guilherme até o fim da temporada. E mesmo com Vojvoda descartando essa possibilidade, o técnico já avalia uma mudança drástica pro jogo contra o Botafogo: barrar Guilherme e colocá-lo no banco. Segundo o jornalista Wagner Frederico, existe sim a chance do atacante perder a vaga no time titular. A ideia seria preservar o jogador, aliviar a pressão e ao mesmo tempo tentar dar mais equilíbrio ao meio-campo. A comissão técnica estuda escalar uma trinca com William Arão, João Schmidt e Vitor Hugo, reforçando a marcação e deixando o time mais sólido. Se isso se confirmar, Guilherme começa no banco e o Santos entraria em campo com Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, Arão, Schmidt e Vitor Hugo, Barreal, Roleiser e Lautaro Dias. É um desenho mais compacto, mais cauteloso, mas que pode funcionar contra um Botafogo que vem empurrado pela torcida e brigando na parte de cima da tabela. Enquanto isso, o torcedor santista segue aguardando com ansiedade o retorno de Neymar, que mais uma vez teve a volta adiada. O craque segue em recuperação de uma lesão grau 2 na coxa direita, e já é certo que vai ficar fora das partidas contra Botafogo, Fortaleza e Palmeiras. O plano é que ele volte só no duelo contra o Flamengo, no dia 9 de novembro, no Maracanã. Desde o jogo contra o Atlético Mineiro, em 14 de setembro, o camisa 10 não pisa no gramado. E sem ele, o Santos perde seu maior trunfo técnico e emocional na luta contra o rebaixamento. Mas se parte da torcida começa a duvidar, um nome de peso resolveu sair em defesa de Neymar: Ronaldo Fenômeno. Em entrevista a Betfair, o ex-jogador foi direto: Neymar é um jogador diferenciado, isso é inquestionável. A dúvida é se ele vai ter condição física para mais uma Copa, mas eu vejo ele buscando isso. Ele pode, sim, chegar bem e fazer a diferença. Ronaldo ainda destacou que o craque tem enfrentado um processo de recuperação longo e cheio de obstáculos, mas que o foco e a mentalidade dele continuam intactos. Ele teve uma lesão complexa, e lesões graves sempre trazem outras dores, que atrapalham o ritmo do atleta. Mas ele segue focado, e eu acredito que vai estar entre os convocados e será muito importante pro Brasil em 2026. É nosso principal jogador, com experiência para somar a nova geração. O Fenômeno ainda deu um voto de confiança à seleção, citando que nomes como Vini Júnior, Alisson, Casemiro, João Pedro, Estevão, Savinho e Endrick podem brilhar, mas deixou claro que Neymar ainda é o cara. E se depender do Santos, ele também vai ser o cara da virada na reta final do Brasileirão. Agora, torcedor, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Vojvoda deve mesmo tirar o Guilherme do time para esse jogo decisivo? E sobre o Neymar, você acredita que ele ainda pode ser o grande nome dessa reta final e ajudar o Santos a escapar do rebaixamento? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião, como sempre, é o que move esse canal e representa a voz verdadeira da Vila Belmiro.